Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 65, 9 de abril de 1901. Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações e infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates, e creio que misturava também defeitos. Minha pobre natureza sentia todo o peso de meu estado. A cama parecia-lhe pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se deste estado, com o agregado de meu refrão. Essa parte que eu acredito que seja erro de tradução, né? Não sei, é uma palavra estranha aqui. Com o agregado de meu refrão, não sei o que significa. Que meu estado não é mais vontade de Deus, e por isso Jesus não vem. E ia pensando o que devia fazer. Aqui ela só está narrando, né, o estado que ela estava na hora que ela estava escrevendo isso aqui, que ela estava na cama, e ela temia que aquele estado não era mais vontade de Deus. Ela já narrou isso algumas vezes, que para ela era pior que uma prisão, porque Jesus não vinha. E ela acreditava que aquele estado que ela estava não era vontade de Deus, justamente por isso, que ela pensava assim, Jesus não vem, então não deve ser vontade dele isso. E ficava toda perturbada, né? Aí ela continua, enquanto fazia isto, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério, que dava medo, e me disse, o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? Aí ela diz, no meu íntimo dizia, certamente a vontade de Deus. Então ela nem chegou a dizer, né? Ela só pensou. E aí Jesus disse para ela, pois bem, faz tu isto. E desapareceu. Esse trecho aqui, eu lembrei, foi esse pedacinho aqui, antes da gente continuar, só vou fazer uma pausa aqui, para lembrar de um trecho do Livro do Céu. Eu não sei se foi do Livro do Céu ou se foi na Val Torta, não lembro mais, ou se foi em algum outro lugar que eu meditei, a gente falando, né, sobre as nossas orações, que tem que ser íntimas, né, com Deus. Até um pensamento ele vê, né? Então, assim, a gente não consegue esconder nada de Deus, né? Você pensou, ele tem consciência, né? Ele tem consciência do que você está pensando. E aqui ficou muito claro isso, né? Então, assim, a gente não consegue esconder nada. Ela nem chegou a falar, né? Ela só pensou no íntimo dela, certamente que ele teria feito a vontade de Deus. E ele nem esperou ela falar verbalmente. E já respondeu para ela: então faça isso, faça a vontade de Deus. Vamos ver o que ele vai falar para ela mais aqui. Continuar a ler. Era tanta a gravidade de nosso Senhor, o estado dele, né? Tanta braveza, vamos dizer assim, que naquelas palavras que disse sentia toda a força da sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Ele ficou tão no aspecto de tanta braveza com ela, vamos dizer assim, de tão sério, que ela pôde sentir a força da palavra dele, né? Destruidora, né? Ela percebeu que tinha alguma coisa em relação
Aqui ela já percebeu, né, que tinha alguma coisa em relação a castigos, alguma coisa assim. E aí ela diz: meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por estas palavras, que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus tinha falado, e não me atrevia a dizer-lhe que vinha. Agora, estando durante o dia nesse estado, no mesmo estado que ela estava, né? Na cama, fiz minha meditação sem chamá-lo. Ela se acalmou, né? Quando no melhor do momento, né? Quando no melhor veio e com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com a manhã. Ele mudou de aspecto, né? Ele tinha aparecido bravo para ela e agora ele veio com um aspecto doce e disse para ela assim: minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto ele dizia isto, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não tinha vindo, senão pelos castigos. Então ela entendeu aqui, né, quando ele disse para ela: minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E aí ela entendeu que antes ela estava pensando que ele não vinha, que o estado dela não era vontade dele. E ela entendeu aqui que quando ele disse isso, que aí ela entendeu que ele não estava vindo porque ele estava ocupado com os castigos, né? E aí ela termina, ó. E enquanto estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. A gente vai ler aqui o finalzinho, mas deixa eu só dar uma pausa aqui. Ele nem quis prestar atenção no que aquelas 4 pessoas estavam, vamos dizer assim, que ela diz assim, que ela viu 4 pessoas vulneráveis que choravam diante dos castigos que Jesus tinha mostrado para Luísa, né? Ele nem quis prestar atenção nisso e continuou falando com Luísa de outras coisas. Então, mas tem a ver, né? Isso que ele vai falar para ela aqui. Então, mas ele não se importou em ver, só queria dar essa pausa para falar isso. Ele não se importou em ver aquelas pessoas chorando por causa dos castigos, porque tudo é vontade de Deus, né? Tá tudo na vontade de Deus. Aí ele termina assim, ó, ensinando para ela sobre virtudes. E diz poucas palavras sobre virtudes. Há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores e que, não estando bem enraizados no tronco, vem um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e aí eles secam. Ele deu esse exemplo, né, para a gente comparar com as virtudes, que a virtude é como os fervores, né, religiosos, e as virtudes se assemelham aos arbustos que estão presos a árvores, mas não estão presos ao tronco firme, né, não estão firmes no tronco da árvore. E aí vem um vento, e vem uma geada, e aquele arbusto, aquele galho seca. E ainda que depois de algum tempo possa ser que se reenverdeça de novo, mas estando expostos a intempéries e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Quer dizer o que ele está falando aqui? Que aquele arbustozinho, aquela virtude que não está presa à raiz, ao tronco, ele pode até ficar ali por algum tempo, não morre, ele dá uma secada, fica verdinho de novo, que é aquela pessoa inconstante, né? Ele tá comparando aquela pessoa inconstante, que uma hora ela tá bem, outra hora ela já não tá tão fervorosa assim, mas ela tá ali. É o inconstante, né? Aquela pessoa que não é constante na, na religiosidade dela. Então ela não chega a crescer, a virar fruto, ela fica sempre ali naquele mesmo estado inconstante. Aí ele termina dizendo: assim são estes fervores e essas virtudes, que não estão bem arraigados no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore de minha humanidade, que foi toda a obediência.
Ante as tribulações, os infortúnios de súbito secam e jamais chegam a produzir fruto para a vida eterna. Aqui eu entendi o seguinte, que dá para a gente entender um pouco mais sobre a obediência, que muitas vezes tem alguns trechos que falam da obediência de forma um pouco menos explicativa, né? Então aqui Jesus ele destrinchou para a gente, ele escancarou para a gente que a obediência, quando a gente fala da obediência, o que eu entendi aqui que ele disse, ele vinculou com a humanidade dele, que foi toda obediência, né? Ele obedeceu nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, em tudo, tudo, tudo. Então, a gente tem que ser da mesma forma, né? E as nossas virtudes, elas têm que sempre estar esse vínculo com a obediência de Cristo, né? Porque Ele que é o nosso modelo, Ele que é o nosso modelo mesmo, nosso parâmetro de obediência. Por mais que a gente no início não vá ser como Ele exatamente, mas a gente tem que ser constante e sempre obediente da forma que Ele foi, né? Com resignação mesmo à vontade de Deus, né? Que as tribulações que vêm, porque aqui ele está explicando justamente fazendo uma referência à visão que Luísa teve aqui das 4 pessoas que estavam chorando por causa dos castigos. Então, assim, a gente entende que as situações aqui na Divina Vontade, a gente entende que as situações elas vêm para uma finalidade. Então, por mais que seja ruim, por mais que seja uma situação ruim, que ele está falando aqui das intempéries, das coisas que acontecem, a gente tem que entender aquela situação, se resignar, porque é vontade de Deus, por mais que doa, por mais que a gente sofra, por mais que seja chato, né, qualquer situação, entender que como é vontade de Deus, a gente tem que obedecer. E obedecer com resignação, com felicidade, com amor, né? E para a gente não ser esse galho seco que ele está falando aqui, que ou o vento leve carrega, vem alguma contrariedade, alguma coisa que a gente está vendo aqui na comunidade mesmo, esse mês, quantas pessoas saíram, né? Que são esses galhos secos, que veio as intempéries e a pessoa não soube manejar aquela situação dentro da divina vontade, para que ela não sofresse com essa intempérie de forma a derrubar a fé dela, né? Então, assim, a fé na divina vontade é difícil? Demais, não é fácil. Mas a gente tem que ser firme, porque aí a gente vai se prender ao tronco que Jesus está falando, que é o tronco da árvore da humanidade de Jesus, e ser firmes na obediência, para a gente dar frutos, mas não frutos aqui na terra, de frutos humanos, né? Frutos da santidade humana. São frutos para a vida eterna. Os frutos dentro da divina vontade são frutos para a vida eterna. Porque a gente não fica focado no humano, não fica focado no que é fruto para a nossa vida aqui, porque é justamente isso. Porque se a gente ficar focado no fruto que a gente quer ter aqui, a gente vai ser esse galinho seco. Porque qualquer contrariedade que tire a nossa vida humana, que contraria a nossa vida humana, nossa felicidade, aqui na Terra, a gente vai ser esse galinho seco que bateu a intempérie, a gente voa, mas voa da divina vontade, a gente voa, a gente é levado para longe da divina vontade, né? E um galinho verde, bem firme na árvore, ele não vai sair por qualquer coisa. Assim temos que ser nós aqui na divina vontade, né? Fazer a vontade de Deus com resignação e com amor. Amém, Fiat.